E a Jovem Pan segue acompanhando as investigações sobre as joias que o ex-presidente Bolsonaro ganhou de presente do governo saudita. Hoje, a Justiça Federal aceitou o pedido do Ministério Público e determinou o envio das investigações sobre o caso para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a deflagração de uma operação contra aliados de Bolsonaro na última semana. O ministro do STF acredita que há uma organização criminosa em torno do ex-presidente. A Polícia Federal está analisando o material apreendido na operação, que investiga indícios de venda ilegal de presentes de alto valor entregues ao governo federal. E após uma petição, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a defesa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tenha acesso ao inquérito. O advogado Daniel Bialski pediu vista de todo o material, incluindo documentos e vídeos. Em nota, a defesa de Michele Bolsonaro informou que a esposa do ex-presidente está tranquila e que desconhece qualquer tipo de irregularidade envolvendo as joias. Já o advogado Frederic Wassef admitiu, nesta terça, que viajou aos Estados Unidos e comprou um relógio de luxo como presente ao governo brasileiro. Wassef negou ter participado de uma suposta operação de resgate da joia a mando do ex-assessor de Bolsonaro. O relógio da marca Rolex foi um presente das autoridades sauditas a Jair Bolsonaro durante uma viagem oficial em 2019 à Arábia Saudita e ao Catar. Cristiano Vilela, vários desdobramentos, são várias as novidades, ao longo dos dias teremos, à medida que o tempo vai passando, a descoberta de novas informações e informações essas que agora estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse aqui no início, o caso saiu da Justiça de São Paulo, foi enviado ao STF. Te pergunto, Vilela, correta a decisão? É correta a decisão, faz parte de um arcabouço maior, mais amplo de investigações. Agora, é importante, é fundamental que essas investigações elas não tomem forma de um revanchismo político. E aí, toda a defesa que seja feita pelo ex-presidente Bolsonaro, por Michele Bolsonaro ou por qualquer dos envolvidos, ela possa ser uma defesa técnica. Nós temos agora essa possibilidade, esse fato de que a defesa de Michele Bolsonaro vai ter acesso ao processo é importante para que ela possa se defender e, eventualmente, prestar os esclarecimentos necessários. Agora, cá para nós, hein? Essa fala do advogado Wassef dizendo que comprou ele por si próprio o relógio, foi lá para os Estados Unidos comprar o relógio, essa fala, ela ficou um pouco desconexa. Eu acho que ele deveria ter refletido um pouco mais antes de fazer esse depoimento, E, Dora Kramer, você que acompanhou o dia de hoje lá na CPMI, o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, por enquanto, resiste a incluir na pauta esse caso, o caso das joias, diz que isso foge ao escopo da comissão, que é o episódio do 8 de janeiro. Você concorda com essa avaliação, Dora? De fato, não tem nada a ver, não caberia a inclusão lá na CPMI? Foge completamente, a menos que venha se estabelecer um link direto, aí quem quer convocar diz que aí supostamente esse dinheiro das joias poderia ter sido aplicado no financiamento daqueles atos de 8 de janeiro, enfim, é uma ligação completamente torta, pelo menos por enquanto, e como cabe ao presidente da comissão a agenda, então eu acho que ele estando contra, eu acho muito difícil que se consiga estabelecer. Claro que do ponto de vista político, quando surge um assunto como esse, natural que os integrantes de governistas que são oposição ao ex-presidente, natural que eles tentem tirar algum proveito, porque CPMI ou CPI, como a gente sabe, é instrumento político também. Agora, gostei como o Vilela foi sutil em relação ao Wassef, quando diz ele foi um tanto desconexo. Não, ele foi muito sutil, porque a fala do Wassef não tem pé nem cabeça. É uma coisa que não se sustenta. Como é que ele foi lá? Primeiro, ele tinha dito que nunca viu aquela, Nunca viu joia nenhuma, nunca tive contato. Aí, quando se descobre que tem o recibo, o nome dele no recibo, ele diz que foi lá, moto próprio, comprar. E, gente, isso quando vai para o Supremo Tribunal Federal, esse inquérito é o seguinte, tá? Ele vai para as mãos do Alexandre de Moraes, tá? Então, isso
complica, quer dizer, torna a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro bem difícil. E talvez não apenas dele, né, Vilela, mas também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que nessa investigação já aparece como um dos alvos, inclusive assumiu o caso um advogado próprio, né, da Michele, que é diferente do advogado da defesa do marido, do ex-presidente Bolsonaro. A Michele já tem advogado próprio e agora a defesa já conseguiu acesso ao inquérito, inclusive. Queria saber de você, Vilela, qual pode ser o alcance político disso no momento em que o nome da ex-primeira-dama surgiu aí como uma potencial herdeira do capital político de Bolsonaro. O próprio ex-presidente diz que ela ainda não está madura, digamos assim, usou um outro termo, mas para dizer que ela ainda não estaria preparada para uma disputa como a presidencial, mas o nome dela já foi levantado. Há o risco de que isso caminhe e atinja essa possibilidade de uma eventual candidatura da Michele, Vilela? Olha, eu torço para que esse episódio não seja usado politicamente. Se tiver qualquer menção ao nome dela, qualquer indício, que isso possa ser debatido pela defesa de uma forma técnica, esclarecido, ou se tiver alguma culpa, que essa culpa seja averiguada. Agora, o que não pode é o fato de que a primeira-dama, por estar de alguma forma se articulando, se colocando no jogo político, possa se ver aniquilada no seu projeto político, no seu projeto de poder, meramente por conta de ilações e por conta de elementos que não tenham a mínima concretude. É importante, sim, que se siga o que está na lei, o que está no processo, o que está nas investigações, e que não se faça cortina de fumaça para esconder outras intenções de caráter político.